O Hulk, conhecido por sua força ilimitada que aumenta proporcionalmente a sua raiva, é um dos personagens mais poderosos da Marvel. O Red Hulk, por outro lado, é estrategicamente diferente, já que pode absorver energia e dissipar calor. O desfecho do confronto dependeria de diversos fatores, como o nível de raiva do Hulk, as táticas empregadas pelo Red Hulk e o ambiente onde a batalha ocorre. No universo dos quadrinhos, essas lutas são frequentemente utilizadas como narrativas dinâmicas, e o resultado pode ser moldado pela criatividade dos roteiristas. Em última análise, a previsão de um vencedor definitivo entre o Hulk e o Red Hulk é uma questão de interpretação criativa, e diferentes histórias podem apresentar resultados diversos. Determinar o vencedor em um confronto entre Hulk e Homem-Aranha é uma questão complexa e frequentemente debatida entre os fãs de quadrinhos. Ambos os personagens possuem habilidades extraordinárias, mas de naturezas distintas. O Hulk, com sua força descomunal que aumenta com a raiva, é praticamente indestrutível. Por outro lado, o Homem-Aranha, com sua agilidade, velocidade e os incríveis reflexos proporcionados pelo sentido de aranha, é um adversário ágil e estratégico. Em um confronto, o resultado muitas vezes depende das circunstâncias e do enredo específico. Se o Hulk estiver extremamente enfurecido, sua força colossal pode ser difícil de ser contida. No entanto, se o Homem-Aranha conseguir utilizar sua inteligência, agilidade e astúcia, ele pode encontrar maneiras de neutralizar a ameaça do Hulk. O Hulk, alter ego do cientista Bruce Banner, ganha sua força incomparável por meio de uma exposição acidental a radiações gama, transformando-se em um gigante verde e descomunal quando enfurecido. Sua força é virtualmente ilimitada, aumentando proporcionalmente com sua raiva. Superman, o último filho de Krypton, é alimentado pelos raios do Sol amarelo da Terra, concedendo-lhe uma gama incrível de habilidades, incluindo super força, velocidade, voo e visão de calor, entre outras. Na teoria, a força aparentemente ilimitada de Hulk e a variedade de poderes de Superman tornam essa batalha difícil de prever. Entretanto, é importante destacar que os escritores e criadores desses personagens muitas vezes adaptam suas histórias para atender às necessidades narrativas específicas de cada editora. Esses confrontos são explorados em histórias especiais, oferecendo aos fãs diferentes visões sobre o possível resultado dessa luta hipotética. Se o Adamantium fosse retirado do corpo de Wolverine, as implicações seriam significativas, considerando a natureza única do personagem e do metal em questão. Regeneração rápida expandida. Wolverine possui um fator de cura regenerativo extremamente poderoso. Sem o peso e a toxicidade do Adamantium, sua regeneração poderia se tornar ainda mais eficiente, acelerando a capacidade de cura. Aumento da agilidade e velocidade. O Adamantium é pesado e limita a agilidade de Wolverine. Sem esse fator limitante, ele poderia se mover mais rapidamente e com maior agilidade, aproveitando plenamente sua destreza natural. Vulnerabilidade óssea. Embora os ossos de Wolverine sejam revestidos por Adamantium, sem essa proteção, seus ossos ficariam expostos e, portanto, mais vulneráveis a danos. Isso poderia torná-lo mais suscetível a fraturas e lesões ósseas. O Wolverine é geralmente considerado como tendo um dos melhores fatores de cura nos quadrinhos da Marvel, se não o melhor. O fator de cura do Wolverine é extremamente poderoso, permitindo-lhe regenerar tecidos e se recuperar de ferimentos graves em um ritmo extraordinariamente rápido. Enquanto o Hulk também possui um fator de cura considerável, o poder de regeneração do Wolverine é frequentemente retratado como sendo mais rápido e eficiente. Wolverine pode se curar de ferimentos que seriam fatais para a maioria dos outros personagens. Vale ressaltar que a extensão exata dos poderes de cura desses personagens pode variar em diferentes histórias e interpretações, já que os quadrinhos da Marvel são escritos por vários autores ao longo do tempo. No entanto, geralmente, o Wolverine é conhecido por ter um dos fatores de cura mais poderosos no universo Marvel. Nossa! O filho de Wolverine possui garras com metal produzido pelo seu próprio corpo. Essas garras não só são afiadas e duráveis, mas também têm a capacidade de cortar virtualmente qualquer coisa. E pode até, em alguns casos, anular poderes regenerativos. Fator de cura. Assim como Wolverine, Jimmy possui um fator de cura extremamente eficiente. Isso permite que ele se recupere rapidamente de ferimentos, regenerando tecidos e até mesmo membros perdidos.
Sentidos aguçados. Herdando os sentidos aguçados de seu pai, Jimmy tem uma percepção apurada que ultrapassa os limites humanos com visão, olfato e audição excepcionais. Agilidade e reflexos aprimorados. Seus reflexos rápidos e agilidade fazem de Jimmy um combatente habilidoso, capaz de se mover rapidamente em situações de combate. Imunidade a toxinas. Assim como Wolverine, ele é praticamente imune a venenos e toxinas devido ao seu fator de cura. A força do Homem-Aranha é uma faceta fascinante do personagem, e aqui estão algumas curiosidades sobre esse poder. Proporção aracnídea. A força do Homem-Aranha é muitas vezes retratada como proporcional à de uma aranha. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, as aranhas são conhecidas por sua força em relação ao corpo. Força proporcional dos músculos. Nos quadrinhos, a força do Homem-Aranha é descrita como sendo proporcional à de uma aranha, permitindo-lhe levantar e pressionar objetos muito além do que seria possível para um humano de tamanho médio. Variações nas interpretações. A força do Homem-Aranha pode variar ligeiramente em diferentes histórias e mídias. Em algumas interpretações, seu poder é retratado como sendo comparável ao de vários homens fortes combinados. Uma curiosidade fascinante sobre a idade do Wolverine, também conhecido como Logan, é o fato de que, devido ao seu fator de cura regenerativa, sua idade é incrivelmente avançada em comparação com sua aparência física. Wolverine foi retratado em quadrinhos e outras mídias como tendo mais de um século de idade. Ele nasceu no final do século XIX, o que significa que, ao longo das décadas, testemunhou eventos históricos significativos, desde conflitos mundiais até momentos-chave na história contemporânea. O fator de cura, que desacelera drasticamente o processo de envelhecimento, permite que Wolverine mantenha uma vitalidade física e um estado de saúde que contradizem sua idade cronológica. O personagem foi originalmente concebido como uma resposta direta ao regime de Adolf Hitler, e se tornou a personificação do espírito de luta e coragem dos Estados Unidos. Seu traje, estrelado e listrado, reflete claramente o patriotismo americano. O visual do Capitão América, com seu escudo indestrutível, foi inspirado pelos superpoderes da mitologia nórdica e pela imagem de um guerreiro invulnerável. Desde sua estreia na capa de Captain America Comics número 1 em março de 1941, o Capitão América tornou-se um ícone duradouro, simbolizando a perseverança e a bravura em meio à adversidade. Uma curiosidade fascinante sobre a criação do Homem de Ferro na Marvel Comics envolve a inspiração real por trás do personagem. O co-criador do Homem de Ferro, Stan Lee, mencionou que a ideia para o personagem foi influenciada pelo magnata industrial e filantropo Howard Hughes. Hughes era conhecido por suas proezas na aviação, cinema e indústrias, assim como Tony Stark, alter ego do Homem de Ferro. Além disso, a história do Homem de Ferro teve um toque de atualidade. O personagem foi concebido nos anos 1960, durante a Guerra Fria, e reflete a tensão política e militar da época. A criação de Tony Stark como industrial que se torna um super-herói também abordou questões de responsabilidade social e tecnológica, dando assim margem para Wolverine. Já foi concebido como um adolescente que utilizava luvas com garras. Isso aconteceu na primeira aparição do mutante, quando ele enfrentou o poderoso Hulk, e ainda não tinha toda a sua história formada pelos roteiristas da época. Dessa maneira, o Carcaju foi retratado como um jovem que tinha como poderes sentidos extremamente aguçados e uma fúria animal, algo que mudou com o tempo, tornando o mutante um homem centenário e mais complexo. Outra curiosidade, já foi cogitado tornar o Wolverine um glutão, um animal, que evoluiu para uma forma humanoide, como as tartarugas ninja. O Homem-Aranha, um dos super-heróis mais populares da Marvel, tem algumas curiosidades interessantes sobre sua criação. O personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko e fez sua primeira aparição em Amazing Fantasy XV, em 1962. Uma curiosidade é que o Homem-Aranha foi uma aposta arriscada para a Marvel na época. Os editores não estavam convencidos de que um herói adolescente com poderes de aranha seria bem-sucedido. No entanto, o personagem se tornou um sucesso instantâneo e conquistou os corações dos fãs. Outra curiosidade é que o traje do Homem-Aranha foi inspirado em um traje de luta livre. Stan Lee queria que o herói tivesse um visual único e reconhecível, e a ideia do traje colante colorido surgiu dessa inspiração. Além disso, o Homem-Aranha foi o primeiro super-herói adolescente a ter problemas do dia a dia.
Peter Parker, a identidade secreta do herói, tinha que lidar com questões como escola, trabalho e relacionamentos, o que o tornou mais próximo e identificável para os leitores. Pouca gente imagina isso, mas inicialmente o Hulk não agradou o público consumidor de HQs, e seus primeiros quadrinhos foram um fracasso, tanto que seu título solo foi cancelado com apenas 6 edições em Incrível Hulk Volume 1, número 6, de março de 1963, menos de um ano após o primeiro lançamento. Depois disso, passou a aparecer em outros quadrinhos de heróis como personagem secundário, com participações mais recorrentes em contos para surpreender, voltando a ganhar um título solo apenas em abril de 1968 com Incrível Hulk Volume 1, número 102. Venom é um alienígena clintar corrompido pelos sentimentos de violência, de modo que seja viciado em raiva por causa do seu primeiro hospedeiro. Portanto, a história do Venom mostra que ele está sendo corrompido gradativamente por isso, de modo que se torne mais sádico, arrogante e zombador com o tempo. Comumente, percebe-se esse crescimento diante da sua relação com os hospedeiros, porque ele se torna mais cruel e ignorante. Sendo assim, não perdoa os erros dos hospedeiros, punindo-os e humilhando-os. Além disso, apesar de criar sede de poder em quem habita, Venom rapidamente descarta-os a fim de encontrar alguém mais forte. Estreia pioneira. O Pantera Negra fez sua primeira aparição nos quadrinhos em Fantastic Four número 52, em julho de 1966, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Ele foi o primeiro super-herói negro a aparecer em uma história em quadrinhos mainstream dos Estados Unidos. Wakanda e Vibranium. T'Challa, o alter ego do Pantera Negra, é o rei de Wakanda, uma nação fictícia na África. Wakanda é conhecida por ser o único local na Terra onde se encontra o precioso Vibranium, um metal raro que tem propriedades únicas, incluindo a capacidade de absorver vibrações. Mulheres poderosas. Uma curiosidade marcante é a presença de mulheres fortes em Wakanda. Personagens como Shuri, irmã de T'Challa, e as Dora Milaje, as guarda-costas femininas, desempenham papéis significativos na história do Pantera Negra. A Mulher Hulk, ou She-Hulk no original, foi criada por Stan Lee e John Buscema em 1979. Ela é prima de Bruce Banner, o Hulk, e também é uma das mais adoradas heroínas da Marvel. A personagem foi criada, principalmente, para proteger a marca registrada da personagem. O seriado do Hulk nos anos 70 era tão popular que o criador decidiu introduzir uma Hulk mulher na série. Assim a Marvel correu para criar uma Hulk do sexo feminino, garantindo a marca registrada e direitos autorais da personagem para que outros não fizessem o mesmo. Jennifer Walters, a identidade secreta da Mulher Hulk, é uma advogada dos super-heróis e já ajudou diversos heróis com problemas legais.